como é que começou este projeto do relógios de sol? No ano 2000, o Centro de Matemática e Aplicações Fundamentais lançou o projeto de Matemática em Ação. Lançou o projeto de Matemática em Ação, que tinha como objetivo a comunicação e divulgação da matemática. Entre as várias iniciativas que foram levadas a cabo, fez-se uma primeira exposição de relógios de sol, através de um projeto muito interessante que foi desenvolvido no âmbito dos estágios pedagógicos. Portanto, se lembram, e atualmente já não é bem assim, mas os candidatos a professores, portanto, faziam um determinado estágio e eram normalmente acompanhados por professores da área em que quereriam lecionar. E foi assim que surgiu o projeto dos relógios de sol. Com que espírito? Utilizar estes instrumentos, que são belíssimos, para ajudar a ensinar, inclusivamente, coisas tão simples como fosse marcar ângulos, sei lá, mas depois já, digamos, em situações mais complicadas, nomeadamente questões de trigonometria plana. E, portanto, este projeto nasceu exatamente nesse contexto, foi desenvolvido com escolas e portanto, deu aso a construções por parte de alunos bastante interessantes, mas a parte principal foi dois professores que dinamizaram uma recolha de relógios numa determinada zona, fundamentalmente Sintra e arredores de Sintra. E foi assim que surgiu a primeira exposição de relógios de sol. O projeto chamou-se As Sombras do Tempo. Este relógio acabou por ser, digamos, a imagem da exposição. Portanto, relógio de sol, se calhar muitos de nós, pelo menos comigo aconteceu isso. Os relógios de sol, as pessoas não encontram propriamente relógios de sol, a não ser que os procurem um bocadinho. E a partir do momento que alguém nos desperta o interesse, nós passamos a procurar relógios de sol. Ora, mas o que é um relógio de sol? Portanto, um relógio de sol tem o quê? Tem um mostrador com marcações horárias, tem um objeto que provoca sombra sobre esse mostrador e, portanto, a leitura faz-se em função do andamento da sombra sobre o mostrador do relógio. Os princípios que regem exatamente a construção dos relógios de sol e que, à partida, se pode pensar que poderão ser complicados, envolver geometria, portanto, tridimensional, podem-se resolver muito simplesmente com geometria analítica plana. Portanto, nesta primeira imagem da esquerda, o que é que está simulado? Está simulado um globo terrestre que nós imaginamos parado e que o Sol se desloca de este para oeste ao longo do dia. Se nós colocarmos um disco, como está ali assim assinalado, inclinado, portanto, paralelamente ao Equador, em cada hora, a sombra do Sol percorrerá 15 graus, portanto, são os 360 a dividir por 24. Se agora pensarmos nesse relógio, digamos, este simulacro de relógio, na segunda imagem digamos que a vareta está espetada na Terra e, portanto, o relógio, temos ali assim assinalada uma sombra, mas se eu agora transpuser, isso faz-se muitas vezes com alunos, por exemplo, até inclusivamente do ciclo, do primeiro ciclo, construir um relógio de sol com aquele modelo, o terceiro modelo da direita, que consiste em dobrar um cartão fundamental, portanto, o ângulo que faz ali o cartão será o complementar da latitude e depois marcar intervalos de 15 graus apenas e temos ali as marcações horárias. Se quisermos construir um relógio noutra posição, por exemplo, agora aqui temos do lado esquerdo um relógio horizontal, basta utilizar o relógio equatorial e projetar as marcações do relógio equatorial sobre o plano horizontal. Agora, para fazer o relógio vertical, que está a seguir, usamos o horizontal e fazemos a mesma coisa projetando sobre o relógio vertical. No caso mais complicado de termos um relógio que não está orientado na direção norte-sul, um relógio, portanto, com características declinantes, o que é que se faz? Faz-se exatamente a mesma coisa, portanto, utiliza-se, evidentemente, noutra posição e fazemos mais uma vez a projeção das marcações. Ora bem, o que é que acontece? Acontece que não será extraordinariamente prático estar a fazer as marcações, desenhá-las assim.
Mas podemos utilizar agora aqui a trigonometria plana e chegar às formas trigonométricas que nos permitem fazer as marcações de um relógio equatorial para um relógio horizontal. Reparem que o que está em jogo, não vamos ver aqui pormenores, mas o que está em jogo é exatamente a utilização de 3 triângulos retângulos, e com a utilização dos 3 triângulos retângulos conseguimos ter rapidamente estas formas trigonométricas. Agora, contar um bocadinho o que é que se passou em seguida. Esta exposição tinha apenas a recolha era de poucos exemplares, foram 8 exemplares daquela região que se recolheu, tiraram-se fotografias, ou foram feitos textos exatamente sobre digamos, os princípios básicos dos relógios de sol e do seu funcionamento. E tudo isso foi, digamos, o que constituiu aquela primeira exposição, que tinha sei lá, 10 painéis, não sei, já não me lembro exatamente quantos. Mas os relógios eram lindíssimos, os painéis, o designer foi fantástico. Nós fizemos a exposição num tempo recorde, 3 semanas, e depois de ter estreado em Óbidos, ela a seguir foi para Mafra e andou por todo o lado, foi requisitada por escolas, portanto teve de facto alguma projeção. E na sequência exatamente da itinerância dessa exposição, eu fui contatada pela organização de um seminário internacional de exercício sobre a luz que decorreu no Instituto Franco-Português no ano de 2003. Ora, estando em Lisboa, o lógico foi pensar, vamos tentar alargar mais o nosso horizonte de relógios de sol e vamos procurar os relógios de sol em Lisboa. E mais uma vez, com o apoio do Centro de Matemática e Aplicações Fundamentais, fomos à procura dos relógios de Lisboa, tentar fazer uma recolha dos relógios, tirar fotografias, etc., que figuram, portanto, eu tive uma intervenção nesse dito seminário e depois foi publicado um texto e pronto, lá estão exatamente as fotografias dos relógios de sol, assim como alguma explicação do local. O tipo de explicação que tentámos sempre fazer foi não só caracterizar do ponto de vista de marcações, de orientação, etc., ao relógio de sol, mas também o sítio onde ele estava inserido, portanto, contar um bocadinho a história se era de um palácio, se era de uma igreja, contar um bocadinho a história do relógio. E foi nesse âmbito que temos, por exemplo, reparem que o relógio que eu há bocadinho mostrei na caracterização do relógio, do que era um relógio de sol, é exatamente este que está aqui assim, que é na sede de Lisboa. Portanto, presume-se que será para aí, provavelmente, depois do terremoto, porque ele está situado numa das torres da Sé, que ficou bastante danificada com o terremoto. Portanto, provavelmente ele datará do século, a seguir ao terremoto, século XVIII, finais do século XVIII. E agora temos este relógio, não sei se o conhecem, olhando assim para ele. Portanto, este é um relógio aqui que viemos fotografá-lo por essa ocasião, o relógio de sol da Academia das Ciências. Esse relógio de sol estava no claustro, no chão, porque tinha havido umas obras, não sei exatamente, no local onde em princípio ele deveria estar, e portanto naquele momento ele estava de facto apenas ali assim, não recebia sol, mas é uma peça lindíssima. Portanto, é um relógio de sol meridional e tem a data, eu já não me lembro, é 1700 e qualquer coisa, ali não se consegue ver, mas 1700, finais do século XVIII. Temos aqui fotografias, aquela fotografia foi de 2003. Esta é de 2009. Eu não posso testemunhar que estive naquele andaime, mas estive mesmo. Porque havia umas fotografias, eu não consegui encontrá-las. Portanto, qual foi o meu papel aqui? Foi a colocação final do relógio, no sentido de ele ser orientado de tal forma que se pudesse fazer a sua leitura. Então, o que é que tivemos que fazer? Bom, se vermos muito bem o que é que tivemos ali por volta do meio-dia, não é? À volta do meio-dia, com os pedreiros, que foram ajeitadíssimos e estavam interessadíssimos em ajudar, mais pancadinha dali para conseguir acertar o relógio.
E tivemos à espera, olha, na fotografia do lado direito, vê-se a parte de trás. E quando se vê a parte de trás, vê-se que o relógio não está, portanto, não está direito. Teve que ter uma ligeira, tivemos que fazer ali um bocadinho de batota. Aliás, isso é o que acontece em grande parte dos relógios que nós vemos. Por exemplo, há bocado não chamei a atenção, mas o relógio reparem que tem aqui assim, nesta zona tem um calço, como se fosse um calço exatamente para o virar a sul. E nós aqui no relógio aqui da Academia também se teve que dar um jeitinho exatamente para ele ficar virado, diretamente virado a sul. Agora, como é que isto foi feito? Bom, nós tínhamos que estar atentos quando queríamos marcar o meio-dia, obviamente, o meio-dia solar. E então tivemos que ter em conta o dia em que estávamos, portanto, estávamos na altura com hora de verão, tínhamos que ter em conta o local onde estamos, portanto, estamos num local temos uma hora legal, que é a hora de Greenwich, mas nós estamos até fora do meridiano de Greenwich, temos 9,8 graus de longitude, e, portanto, tinha que se ter em conta com isso para tentar fazer o acerto das horas. Mas como é que isto se faz? O que é que, afinal de contas, quando se olha para um relógio de sol, o que é que aquelas horas que se lêem no relógio de sol têm a ver com a hora que na realidade nós temos no nosso relógio? Então, tenho aqui assim uma tábua da chamada equação do tempo. A equação do tempo, o que é que acontece? Se o tempo solar verdadeiro o dia solar verdadeiro é o tempo percorrido desde duas passagens consecutivas do Sol no meridiano do lugar. Agora, o que é que acontece? Acontece que as horas solares não são todas iguais. Isto tem diretamente a ver com os movimentos da Terra. Portanto, o chamado tempo solar médio é agarrar nesse tempo que passa do Sol duas vezes no meridiano do lugar e dividir por 24. Portanto, para ter o tempo solar médio. E há uma diferença entre o tempo solar verdadeiro e o tempo solar médio. E essa diferença é medida, e agora já andei com isto, pela equação do tempo. Portanto, há apenas 4 dias no ano, mais coisa, menos coisa, de acordo com os anos bissextos, em que o dia solar tem exatamente 24 horas. Um desses dias é o dia de Natal. Portanto, nesse dia o dia solar tem 24 horas. Nos outros tem avanços e tem atrasos. Portanto, agora, aqui assim, resolvi que não punha a data 2, porque hoje não sei se há sol e, pelo menos agora, já não podíamos ir lá fora ver o sol. Mas amanhã, se quiserem ir fazer as contas e ver, portanto, no dia 20 de dezembro, que hora assinala um relógio mecânico, quando o relógio de sol da Academia das Ciências assinala o meio-dia solar. Então, o que é que acontece? Portanto, como nós estamos num local com 9 graus e 8 minutos de longitude, e por cada grau de longitude temos que andar 4 minutos, nós o que é que temos? Temos, logo ali assim, há que adicionar a esta hora 36,53 minutos. E depois, se olharmos aqui para a tábua da equação do tempo, e se formos ver aqui no dia 20 de dezembro, portanto, temos que subtrair 2 minutos e 2 segundos. Portanto, o que é que acontece? Devemos ir ver para ver se aquilo está a funcionar bem, é chegar ali assim, quando forem exatamente 12 horas, 34 minutos e meio, e ver se, de facto, o Sol está exatamente sobre o risco do meio-dia ali assim no relógio. Agora, vamos andar um bocadinho mais no tempo. Há aqui um espaço no meio que foi preenchido com a publicação de um livro pelos Correios, pelos CTTs, sobre relógios de sol. E na sequência nesse livro, nós tive o privilégio de fazer parte de uma equipa constituída pelo Nuno Crato e pelo Fernando Correia de Oliveira, que está ali atrás. Tínhamos uma recolha ótima também de um fotógrafo sobre relógios de sol e fez um livro sobre relógios de sol. Na sequência disso, houve uma solicitação, foi-nos feita uma solicitação para planificar um relógio de sol que ficaria na fachada de um edifício que fica ali para a zona
ali da Expo, praticamente já, digamos que já será praticamente em Sacavém. Este relógio tem uma particularidade, é que em vez de ter um gnomon, tem uma frincha que entra ao sol e que, portanto, em vez de ser uma sombra que assinala a hora, o que passa a ser é uma luz que assinala a hora. Este relógio, nós fizemos... Eu fiz aqui um primeiro desenho muito certinho, com régua e compasso, para marcar exatamente as marcações. Depois, acontece que os arquitetos me disseram que não queriam o desenho para nada, queriam era o valor dos ângulos, e então, portanto, utilizando uma fórmula um bocadinho mais complicada do que há bocado, porque o relógio era um relógio declinante, a parede não está virada a sul, então fizeram-se as contas e nós temos ali assim uma série de marcações. O que é que acontece? Com essas marcações fez esse desenho. Seria um relógio centrado, é um relógio, quer dizer, seria mais ou menos centrado na parede, mas haveria ali assim, obviamente, uma torção, por causa, tendo em conta a declinação da parede, que eram 7, qualquer coisa graus. Então, o que é que acontece? Felizmente, com as tecnologias de hoje, nós fomos ao Gabinete dos Arquitetos fazer uma simulação de como é que aquele relógio ficaria iluminado nas várias alturas do ano. E chegou-se à conclusão que, à tarde, o relógio não apanhava sol. Portanto, não apanhava sol, tendo em conta as condições, eventualmente, do edifício, que tinha ali aquela parede em cima, sei lá, não sei. O que é um facto é que, à tarde, o relógio não tinha sol. Bom, isso era terrível. Então, o que é que aconteceu? Aconteceu que tirámos praticamente, ficou ali a amarelo o que ficou, tirámos praticamente as marcações da parte da tarde e o relógio ficou com o mostrador desta forma. Depois de várias vicissitudes, lá está o relógio atualmente. Esta fotografia não é grande coisa, porque não se vê sequer nenhuma incidência da luz, mas agora aqui vem outra vez a propósito aquela imagem do miúdo com o relógio a ver as horas. As pessoas ali da zona dizem que o relógio está sempre, o relógio não funciona, porque o relógio nunca está certo, é sempre a mesma coisa. Gostava de saber lá que os 36 minutos, tudo bem. Agora, como é que eles queriam com de verão, de repente o sol, dava-se uma instrução ao sol para andar mais depressa ou mais devagar. Só para finalizar, gostava de fazer aqui um apontamento ao relógio que a maioria das pessoas não sabia que era um relógio, que está em frente do Mosteiro de Jerónimos. Parece uma âncora perdida, portanto, em cima tínhamos o relógio como estava em finais do século XX. Depois aqui assim, como ele ficou a partir de determinada altura, estava ali assim perdida uma âncora e atualmente a Câmara já resolveu o problema e o relógio já voltou a ter marcações feitas com relva. Pronto, já falei demais e muito obrigada.